Agora, esse crescimento econômico, ele não é, digamos assim, de graça, né? Ele não vem do nada, ele não vai ser sem consequências. Vão haver consequências negativas. Vão haver consequências negativas desse crescimento econômico do governo JK. Destaco duas. Primeiro, o aumento brutal da inflação. Se a inflação já estava alta com o Vargas, continuou alta com o Dutra, com o JK a inflação aumenta brutalmente, de uma forma muito significativa. Tudo bem? A inflação aqui, nesse momento, pela primeira vez, chegou na casa de 40% ao ano. Gente, você reclama hoje, quando você vai na padaria comprar pão, que o pão está caro, uma inflação de 6%. Imagina uma inflação de 40%, cara. É uma inflação muito alta. É uma inflação muito significativa. 40% ao ano. Um aumento brutal da inflação, portanto, pelo governo JK. Bernardo, por que tem esse aumento da inflação? Vários motivos, gente. Sempre que tem crescimento econômico, a inflação aumenta naturalmente. Isso é natural, a economia funciona assim. Só que o governo JK vai emitir muito dinheiro, vai criar papel moeda para promover o crescimento econômico. Então isso aumenta a inflação decisivamente. Além disso, a gente vai ter um processo significativo de endividamento externo. O Brasil vai se endividar muito, especialmente com uma instituição muito conhecida nossa chamada de FMI, o Fundo Monetário Internacional, um fundo sediado nos Estados Unidos que empresta dinheiro para vários países aí. O Brasil se endivida com o FMI, tanto, que o FMI para de emprestar dinheiro para o Brasil e fala, só vou emprestar mais dinheiro para vocês se vocês pagarem as dívidas antigas. Sabe o que o JK faz? O JK dá calote no FMI. 1959. O JK rompe com o FMI para não pagar as dívidas. O JK é meio aquele cara que entra no restaurante, a conta está muito cara, o cara vai no banheiro e sai pela janela. Se endividou pra caramba aí com o FMI. Quando o FMI começou a cobrar, o JK rompeu com os caras. É claro que alguém vai pagar o pato disso aqui. Alguma hora alguém vai pagar o pato disso aqui e o próximo presidente ele vai ter que lidar com as consequências desse governo JK, desse modelo nacional desenvolvimentista que gerou um grande endividamento e aumentou monstruosamente a inflação. Vai deixar para o seu sucessor o JK, como dizem alguns, inclusive, uma herança maldita. Uma situação econômica muito difícil, muito complicada de se administrar. Tudo bem, gente? Tranquilo? Tem duas perguntas. De tudo que você falou, qual foi o fato mais importante que você acha do governo JK? O fato mais importante do governo JK foi que o governo JK foi um governo que manteve uma estabilidade política e um crescimento econômico. Conseguiu fazer os dois. Essa estabilidade política e crescimento econômico é uma marca muito significativa do governo. Foi um governo importante para modernizar o Brasil, muito importante. O Brasil cresceu muito economicamente, modernizou-se muito economicamente no governo JK, com essa consequência que a gente falou agora. Então o crescimento econômico ele é uma marca muito significativa, sem sombra de dúvidas, do governo aí. JK escolher a tecnocracia, ajudou a diminuir os atritos entre os opositores? Tá, primeiro, para a galera que não pegou muito o que é tecnocracia. O seguinte, quando meu amigo, quem respondeu perguntou isso? Foi o Idafon. Quando meu amigo Idafon perguntou isso aí, né, ele está fazendo uma referência a uma administração paralela, uma espécie de administração paralela que existia no governo do JK, tá? O que eu quero dizer com uma administração paralela? O JK ele vai criar uma série de institutos que ficam conhecidos como GTs, grupos de trabalho, tá? Ou GEs, grupos executivos. Tanto os grupos de trabalho quanto os grupos executivos, eles ficavam
encarregados de fiscalizar os projetos do plano de metas, destinar orçamento, dinheiro, angariar recursos, coisas do tipo. Como os GTs e os GEs eram uma administração paralela, ou seja, não eram órgãos tradicionais, foram criados pelo JK e eram nomeados pelo JK, sem sombra de dúvidas. A atuação deles ajudou a facilitar o andamento do plano de metas. O plano de metas ele andou muito mais rápido porque ele era administrado por esse setor paralelo, pelos grupos de trabalho e pelos grupos executivos que o próprio JK nomeava. Seria essa tal tecnocracia aí que o Daflon está falando. Tudo bem, gente? Então, sim, ajuda a fazer valer o plano de metas, sem sombra de dúvidas aí. Tem mais duas perguntinhas. O Caio quer saber se o aumento da inflação e o endividamento externo da FMI foi culpa do grande desenvolvimento proposto pelo JK. Em parte, sim. Por quê? Porque o JK ele não tinha tantos recursos assim para promover o crescimento econômico. O governo, assim como qualquer mortal, ele tem que pagar as contas. Né? Ele contrata trabalhadores e tem que pagar. Ele compra material de obra e tem que pagar. Então o governo precisava de recursos. De onde vieram os recursos aí? Recursos vieram dívida com a FMI, emissão de papel moeda, emissão de dinheiro, o que aumenta decisivamente a inflação. E parte dos recursos também veio da Previdência. O JK usou dinheiro da Previdência, que era um dinheiro acumulado na época, para investir em obras de infraestrutura, que depois gerou problemas, é claro, problemas até hoje. O Brasil tem uma Previdência super deficitária, a gente gasta 30% do PIB com Previdência e isso tem raiz no período do JK. Então sim, a inflação tem raiz no crescimento econômico, com certeza. E a última pergunta é, que eles querem saber qual é o Brasil entre Vargas e JK. Governadores? Foi um presidente só, foi o Café Filho. Né? O Café Filho era o vice do Vargas, ele vai assumir em agosto de 54, né, e fica até novembro de 55. Em novembro de 55 vai ter uma crise institucional, né, que não costuma cair em prova, né? Enfim, eu preferi passar para a gente conseguir fechar o nosso assunto hoje. E aí vai assumir um cara chamado Nereu Ramos, mas é muito breve, Nereu Ramos fica um mês só na presidência. Então quem fica é o Café Filho, na verdade. Tudo bem? Então, gente, a gente fecha por hoje aí, né? A gente fecha aí com o JK, vendo as consequências desse governo. Eu espero que vocês tenham aproveitado a aula, né? Falando dessa República Liberal, um momento importante da história brasileira. Né? Pretendo aí trazer mais coisas sobre essa República Liberal mais à frente, dando continuidade à nossa abordagem de história do Brasil. É isso, um grande abraço a todos, tenham um bom final de semana, bons estudos e até o nosso próximo encontro aí, gente. Tchau, tchau, valeu.